Amados irmãos, damos graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, quando podemos mais uma vez meditar na palavra de Deus, crescer com as Escrituras Sagradas, aprender do Santo Evangelho do nosso Deus. As Escrituras Sagradas é uma fonte inesgotável de ensino, de educação, da repreensão de Deus, para que o servo do Senhor ande no caminho da justiça. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, dando graças a Deus por sua bondade. Amado Pai Celeste, muito obrigado por esse momento, quando temos, ó Deus, a alegria, a satisfação grata de pensar as Escrituras Sagradas, de meditar, ó Deus, na Tua Palavra Santa. Abençoa, Deus, o Teu povo, cuida, ó Deus, da Tua igreja na terra. Oramos neste momento, ó Deus, pedindo Tua instrução, a Tua bênção. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convido meus queridos para que abram comigo a Bíblia Sagrada em Colossenses capítulo 3. Leiamos a partir do versículo de número 12. Palavra do nosso Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 12, assim expressa: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Servimos a Deus por longos anos, muito tempo. Eu tenho por certo que desde a minha infância eu sirvo ao Senhor. Fui conduzido aos pés de Cristo ainda bem jovem, bem novo. Minha mãe, crente durante toda a sua história, minha mãe trabalhou com a família, conduzindo os filhos à igreja, conduzindo os filhos aos pés da cruz do nosso Senhor. Fui para o IBEL em 1981 e desde que fui para o IBEL naquele ano, nunca paramos de pregar, em todo o tempo pregando a palavra de Deus. E mesmo antes de ir para o IBEL, quando era jovem na igreja, na congregação do Sertãozinho, eu já pregava, já lecionava lições da escola dominical. Deus sempre nos deu esse privilégio, oportunidade e sempre um grande privilégio. De todas as doutrinas que nós estudamos, eu tenho por certo que a doutrina do perdão é uma das mais difíceis de ser praticadas. A palavra de Deus nos fala do perdão não como alternativa, não como opção, mas a palavra de Deus nos fala do perdão como verbo. O perdão, ele é apresentado na Bíblia como verbo, no modo imperativo. É por isso que no versículo 13 diz: perdoai-vos mutuamente. Perdão não é questão de opção. Nós não podemos dizer assim para alguém: se você quiser, você perdoa. Não. O perdão, ele tem que vir como uma obrigação do crente.
E uma coisa importante, a palavra de Deus não trata o perdão como coisa de somenos importância, muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada nos mostra que o perdão é grave e ele requer um aprendizado contínuo. O perdão requer que tenhamos a feição de Jesus em nossa vida, para que saibamos perdoar, para que aprendamos a perdoar. Nós precisamos nos parecer cada dia mais e mais com o nosso Senhor Jesus. Caso contrário, não teremos capacidade para perdoar, não teremos poder para perdoar. É por isso que o apóstolo Paulo, quando no versículo 13 diz, perdoai-vos mutuamente, no versículo 12 ele vai trabalhar essas realidades, ainda considerando que no versículo 13 ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quer dizer, Cristo é o parâmetro de como nós temos que perdoar e a maneira como devemos fazê-lo. Jesus Cristo é o modelo, Jesus Cristo é o parâmetro que devemos estabelecer e seguir para perdoar uns aos outros. É por isso que o apóstolo Paulo agora vai trabalhar conosco no verso 12. Revesti-vos, pois. Observe que no capítulo 2 e no capítulo 3 ele está falando de tirar a vestimenta velha, despir-se do velho homem e revestir do novo homem. Por isso ele diz, revesti-vos, pois. O que é revestir do novo homem? É revestir como eleito de Deus, santos e amados. Então, olha, revestir-se como eleitos de Deus, como tendo sido vocacionados por Deus, como tendo sido chamados por Deus, como tendo sido escolhidos por Deus, como tendo sido separados por Deus para uma vida de santidade, conforme propõe João Calvino. Então ele agora vai nos dizer, nós temos que nos revestir de ternos afetos de misericórdia. A expressão ternos afetos de misericórdia, ternos afetos está estritamente relacionado com as realidades mais profundas do homem, com as realidades que estão dentro de nós, dentro da nossa própria barriga. Então ele está falando de realidades internas, ternos afetos agora de misericórdia. Tem que ser uma coisa mais profunda, não é algo da boca para fora, mas é algo que é produzido dentro da alma, dentro do nosso coração. E ele diz também, revesti-vos de bondade. Esta bondade é um atributo do nosso Deus. No nosso Deus é bondade em perfeição absoluta. O nosso Deus não possui em si uma gota de sequer de ruindade. Deus não tem ruindade. Deus não tem dolo, Deus não tem maldade nas suas ações, na sua fala, na maneira de olhar. Não, Deus é puro de olhos. A palavra de Deus nos ensina. Então, a bondade, que é um atributo de Deus, ele também conferiu isso a nós. Nós também temos poder para ter bondade, para ser bom, para estender a nossa mão ao nosso próximo e socorrê-lo nas suas necessidades. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos revestir de bondade. E considerando esse aspecto da bondade, ele diz mais de humildade, de mansidão, de longanimidade. São estas características trabalhadas pelo nosso Senhor Jesus durante todo o seu ministério. Jesus praticou isso. O nosso Senhor Jesus possui estes atributos. Em Jesus não é só um adjetivo, uma qualificação dele, mas é um atributo da sua pessoa. O nosso Senhor Jesus não somente tem misericórdia, não somente tem bondade, não somente tem humildade, mansidão e humildade. Na verdade, ele é
todo misericórdia. Ele não só tem bondade, como ele é a bondade em si mesma. Ele é a bondade personificada. Quanto a nós, ela vem como um qualificativo. O nosso Deus confere isso a nós, e nós podemos então agora ter misericórdia, ter bondade, ter humildade, ter mansidão, ter longanimidade. Aí no verso 13 o apóstolo Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, isto é, quando eu carrego a minha vida, a minha alma, o meu coração, quando eu carrego a mim mesmo destas realidades apresentadas no verso 12, quando eu sou revestido de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, eu estou agora capacitado por Deus a suportar os meus irmãos, Lembrando que a palavra suportar, neste versículo em particular, a neroma é a expressão grega, não significa suportar no sentido de aturar, no sentido de aguentar o irmão. Não é isso não. É no sentido de criar suporte, é no sentido de criar base, é no sentido de ser uma espécie de muleta para o irmão, um amparo para o irmão, ser uma espécie de estrutura sobre a qual o nosso irmão se apoia e nós o ajudamos a caminhar. É por isso que o apóstolo Paulo vai precisamente dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então a palavra de Deus está nos ensinando que as nossas relações interpessoais, mesmo sendo nós irmãos em Cristo Jesus, o relacionamento entre os cristãos não é um relacionamento fácil. O relacionamento entre os crentes não é um relacionamento fácil, porque se estabelece relacionamento de pessoas que são reis, pessoas que são senhores. Todos nós temos em nós o princípio que a palavra de Deus vai nos ensinar em Gênesis capítulo 1, versículo 26, imagem e semelhança do nosso Deus. Todos nós temos a imago Dei. Essa imago Dei precisa em nosso coração, precisa em nós, explica para nós que nós somos senhores, que nós somos reis, que nós temos capacidade de escolher, de decidir, de tomar decisão. E é por isso que em muitas circunstâncias, muitas vezes, nós estamos dando de testa um com o outro. É por isso que em muitas circunstâncias nós estamos tendo problemas de relacionamento, e eu digo problemas de relacionamento em alta escala. Então, quando estas realidades acontecem, quando nós temos algum motivo de queixa contra o nosso irmão, a palavra de Deus simplesmente nos diz que não é para fazer nada, a não ser perdoai-vos mutuamente. Então, o perdão requerido na palavra de Deus é uma exigência, e ele vem no modo imperativo. Não é se você quiser, você perdoa, não. É perdoai, é uma obrigação. A ordem do nosso Senhor Jesus está trabalhando com o princípio de que aquele irmão que foi vilipendiado, que foi ofendido, ele mesmo deve procurar o irmão ofensor e conversar com ele e estabelecer a reconciliação com ele. Então, quando você chegar ao altar, ali você se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, mesmo que você não tenha nada contra o seu irmão. Quanto a você, da sua parte, seu coração está em paz com o seu irmão, mas você sabe que ele está em guerra contra você. A palavra de Deus ensina que você deve ir lá e conversar com ele e buscar estabelecer os passos para a reconciliação com o seu irmão. Este é o princípio do perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai vós. Jesus Cristo é o parâmetro, Jesus Cristo é a medida, Jesus Cristo é o padrão. Como foi que Jesus nos perdoou? Entregando a sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso. Isso significa que perdoar é mais do que uma expressão que sai da boca para fora. É uma vivência, é um comportamento, é a entrega da nossa vida em favor dos nossos irmãos. Portanto, meus queridos, vamos aprender da palavra do Senhor nosso Deus, como devemos viver e como devemos agradar o Senhor. A palavra de Deus finaliza: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que Deus nos abençoe. Amém.